Fala galera do 3D, tudo bom? Olha, hoje a gente aqui para falar sobre o meu modelador preferido e o meu renderizador preferido. E eu tenho certeza que é de muita gente aqui também. Então eu tenho recebido algumas mensagens pedindo: pô, fala sobre Corona, fala sobre 3D Studio Max. Então hoje eu vou dar uma dica bem rápida para vocês, mas que eu tenho certeza que 99% de vocês não conhecem isso que eu vou falar e quebra um galho inacreditável na hora da gente fazer um controle melhor de cores dentro da minha renderização. Então, vamos lá, bora pro vídeo, sempre com café. Bom, então galera, qual que é o grande segredo aqui do que a gente vai falar aqui? Quando a gente vai fazer um render, né, a gente tá aqui no 3D Studio, e a gente pede para ver as imagens, como é que normalmente a gente pede um preview para ver como é que tá ficando? Eu venho simplesmente aqui, faço um render em tempo real, né, e espero ele processar a minha imagem. Conforme vai saindo a minha renderização, eu vou até aumentar aqui para vocês poderem ver. A princípio, parece que tudo está correto, né? A gente está com equilíbrio, a gente está com as cores aparentando estarem bem representadas aqui. E a gente não vê que tem um problema oculto nessas imagens e na grande maioria das imagens. Então, para adiantar um pouquinho, dar um spoiler para vocês, é o seguinte. Nesta cena, da forma que ela tá, existe um elemento que está muito branco e um elemento que está muito escuro, né? São materiais que estão ou muito branco ou muito escuro. Qual é o problema disso? Tudo que é muito branco, a gente tem problemas de contrastes, né? Então, ele emite muita luz, ele reflete muita luz. Então, se eu tiver que dar um volume, eu tenho um sério problema em relação a isso. Então, o branco quase não absorve e quase não vai fazer contraste e sombra nessas coisas. E o problema inverso eu tenho quando é muito escuro, quando a minha textura, meu material é muito escuro, que aí ele está absorvendo luz demais, aí possivelmente eu vou perder informações aqui na minha cena. Então, numa primeira vista, se eu for simplesmente dar uma orelhada na cena, provavelmente eu vou dizer que o que está muito branco é essa moldura, porque ela é preta, né? E o que é muito branco provavelmente é o piso ou é esse rodapé, alguma coisa aqui embaixo, que é onde são as cores realmente brancas. Mas será? Existe um render element dentro do Corona que me traz essa informação em tempo real sobre o que está acontecendo. Eu não preciso exportar ele para renderização, nada. Eu vou ver dentro aqui da minha viewport como que o meu material está se comportando nesse sentido de escala de estar muito branco ou estar muito preto. E para acessar ele é muito simples. Vou pausar aqui, tá? O meu render. Vamos voltar aqui para o Corona. A gente vai entrar na aba Rendering. A gente vai entrar em Render Setup. E dentro de Render Elements, eu vou adicionar um novo elemento. Vejam como é simples. Eu simplesmente vou clicar aqui em Add. E eu vou procurar um deles que chama CS Shading Albedo. Então, da forma que se escreve é CS Shading Underline Albedo. Então é Shading Albedo. Eu simplesmente dou um OK. E ele traz aqui para mim, dentro dos meus Render Elements, esse CS Shading Albedo. Mas não para por aí, tem uma magiquinha na configuração dele, que é a seguinte. Eu vou descer a minha barra de rolagem, e aqui na parte de Thresholds, que são os limites, é onde eu vou fazer essa configuração para ele ficar bem feito. Então, eu vou dizer aqui para ele, tudo que for muito branco, o que for até 85% do branco absoluto, que é o 255, eu quero que você me mostre em cor vermelha. Então eu coloco 0,85, então isso significa que eu tenho 0,85 de branco no máximo. E eu quero falar para ele que tudo o que tiver até 0,3% do preto absoluto, ou seja, 0,97% de preto absoluto, a partir dessa etapa eu quero que seja representada como azul, tá? Então ele vai colocar em escalas. Então quanto mais vermelho, mais perto de 255 ele tá. Quanto mais perto do azul escuro, mais perto do preto absoluto ele vai estar. Então vamos ver como isso se comporta lá na minha cena. Simplesmente configurei, posso fechar, feita a configuração, vou entrar de novo na parte de renderização em tempo real, vou entrar aqui em render e vou dar para ele iniciar o render automático, em tempo real. Então aparentemente nada está acontecendo. Continua exatamente da mesma forma. Só que se eu clicar aqui em Beauty, eu vou ver que ele criou um novo canal para mim, que é o CS Shading Albedo.
Na hora que eu clico aqui para entrar, olha só, eu descobri que a minha cena, a minha parede, o rodapé, tá extremamente branco, apesar de não aparecer no rendering. E essa parte aqui das almofadas tá com preto muito forte. E olha só, esse aqui não era um problema. Você vê como o nosso olho nem sempre é muito bom para esse tipo de coisa. Então, se a gente tem a possibilidade de trabalhar com o Render Element que me traz essa informação, vambora, vamos usar. Então, como é que eu vou arrumar isso daqui? Tem duas formas muito fáceis. Então, a gente vai arrumar exatamente esses materiais. Vou pausar aqui. Vamos fechar aqui essa parte Corona. Vamos entrar no nosso editor de material. Eu já deixei os elementos aqui selecionados, que no caso é esta almofada e essa parede. E vamos começar a arrumar então primeiro pela questão do preto, tá? Então, analisando o material, eu sei que é esse daqui, que é um Blue Fabric. Eu tenho ele sendo composto da seguinte forma. Ele é uma mistura de canais, onde eu tenho um preto aparecendo como cor principal, e eu tenho um fall-off para dar a característica do meu material de diferença de cores conforme eu tenho incidência de luz. Então, uma das formas que eu tenho de arrumar isso é clicar neste material de preto, vai ver que tem uma cor sólida, e eu simplesmente coloco aqui por exemplo, 10. E o valor de 10 dentro da escala de preto é um valor extremamente aceitável. Não fica com cara de cinza dentro do render. Então, este valor, tentem colocar de 10 para cima. Não usem muito longe do 10, muito abaixo do 10, porque senão a sua cena pode ter problema com contraste, ok? Então a gente dá um ok e vamos clicar para ver como é que tá o nosso render element. Eu não estou conseguindo ver a telinha, então eu vou diminuir um pouquinho só para todo mundo conseguir ver. Mas é a nossa tela padrãozinha aqui de render, tá? Então eu vou agora clicar em render para começar o render interativo. E olha só, este elemento preto, aliás, este elemento que era azul agora tá preto, ou seja, eu arrumei o problema de material escuro nele, tá? E ele funciona em tempo real. Eu só não vou fazer aqui em tempo real para a gente poder ver o passo a passo, tá? Então a gente vai parar aqui agora e vamos arrumar este material vermelho. Eu já deixei ele separado também e ele está simplesmente aqui do lado como uma cor sólida que está pintando a parede, tá? E aqui eu tenho a minha parede, se eu clicar na cor que está dando base layer nele, ele está com uma cor de 255. E aqui eu tenho duas formas de arrumar. Ou eu coloco este meu branco no máximo como 200, gravem esse número, branco eu fazer no máximo com 200, é um número prático, é um número ok para se trabalhar. Se precisar forçar a mão, 210, mas normalmente não é necessário. Eu der um ok, eu vim agora de novo no meu render, só para a gente ver se ficou bom. Vou mandar renderizar, e olha só, tudo aquilo que era vermelho está resolvido. Então se eu for analisar a minha cena, eu vou perceber que a minha revista ainda tem algumas características de branco muito branco. Eu ainda tenho algumas questões aqui na minha cena, ele está renderizando de novo. E o livro aqui embaixo, ele também tem uma coisa de branco muito branco. Mas, como são detalhes, não vale a pena arrumar estes detalhes, né? Porque isso não vai dar muita diferença na minha cena. A não ser que eu tenha uma incidência de luz muito forte, isso aqui está ofuscando a minha câmera, enfim. Alguma coisa do tipo, aí eu venho arrumando, eu vou dar um close-up nisso, tá? Fora isso, não vale a pena não, tá? Então eu disse que tem duas formas de a gente arrumar tanto o preto quanto o branco. Vamos lá ver como é que a gente faz isso. Eu vou dar um stop, cancel. E agora eu vou mostrar a segunda forma que a gente tem de arrumar. Então eu vou voltar aqui a parede no 255. Então a gente já viu que então a parede deveria ficar vermelha. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma que a gente consiga ver isso acontecendo em tempo real. Vamos clicar aqui na renderização, fazer um render. E olha só, a minha parede voltou a ficar vermelha. Vamos ver se eu consigo fazer com a tela dividida para vocês verem. Então só para repetir o processo, clico em cor, coloco 200 e a minha parede passa a ficar sem o problema. Se eu vir aqui no Build, eu vou ver que permaneceu exatamente da mesma forma, tá? Então vamos voltar aqui no Test Shading Albedo. Vamos colocar o 255 que estava antes. Ok.
E uma das formas que eu tenho para resolver, porque às vezes essa imagem não tá com cor absoluta, sólida dessa forma. Às vezes eu tô com um JPEG, alguma coisa, um bitmap, e ele que tá branco absoluto. Então, a forma que eu tenho de resolver é diminuir um pouco este branco que vai estar sendo colocado aqui. Então, como é que eu faço? Vocês sabem que essa proporção de level, ela é proporcional a esta cor em relação à textura que eventualmente vem colocada. Então, se eu colocar, por exemplo, este level como 0.8, veja só que agora ele começou a colocar em escala de cinza a minha textura que tivesse aqui. Como eu não tenho textura, ele colocou como 0.8 esta cor branca. Se eu tivesse um bitmap, por exemplo, de uma cerâmica extremamente branca, ele faria a cerâmica ter 0,8% do branco. Então ele daria uma acinzentadinha um pouquinho. E aí vamos ver como é que fica. Olha só, permanece exatamente da mesma forma. Então eu resolvi a questão do branco e eu não vou ter problema na renderização na questão de contraste. Ok? E agora vamos ver como é que a gente resolve aquela parte do material escuro, né? Então vamos chegar aqui, vamos dar um zoom. Aqui a gente fez então a alteração da cor sólida para 10. Vou voltar para 0. Então veja que imediatamente voltou a ficar azul aqui. Então a outra forma que eu tenho é embaixo do meu Base Color eu colocar um Color Correction. Então o que eu faço? Eu ligo simplesmente o último slot que eu tenho no Color Correction e do Color Correction eu jogo para o meu Base Color. E o meu Color Correction ele vai ter simplesmente uma configuração que é mexer no brilho do meu material. Então inicialmente ele vem com 0, observe que aqui ele fica azul. Então se eu for atribuindo um material de um pouquinho mais de brilho, ou seja, eu deixar a minha textura um pouquinho mais clara, eu vou simplesmente mexendo nisso. Então eu posso ir arbitrando o valor. 1 foi suficiente? 1 foi suficiente. Veja só, aqui já deixou de ser preto. Mas aqui, não. Aqui ainda tem uns resquícios de azul. Então eu posso vir aqui por segurança e coloco 2, por exemplo. E vamos ver se deu certo. Aqui ficou ok. Na hora que eu entro no meu Beauty, eu tenho aqui o meu material agora sim configurado de maneira correta. Eu vou começar a ver os contrastes de dobras, os contrastes aqui de modelagem. E aí vai ficar show de bola. Então aquilo que a gente estava vendo, na verdade não é o comportamento correto da textura. O que a gente estava vendo era um comportamento que não estava emitindo cor. Não estava emitindo luz, perdão. Por isso que ele estava bem mais escuro aqui. Agora sim eu começo a ver highlights, começo a ver dobra, começo a ver uma série de coisas aqui que antigamente eu não via. Beleza? Então essa é uma forma muito rápida de eu avaliar se as cores da minha cena estão correspondendo à textura mesmo de fato, tá bom? Posso fazer isso, uma cena do tamanho que for, não traz um peso relativo na renderização e é uma ferramenta sensacional para vocês arrumarem, principalmente quando tem muito branco, muito preto na cena e quando é exterior. Quando é exterior e a gente não está conseguindo entender por que o material não está se comportando legal, ou eu tenho um sol de fachada, se o meu material está muito claro ou muito escuro, tentem utilizar para ver, depois vocês me falam se deu certo ou não. E aí, gostaram da dica? Já conheciam esse Element? Não? O Corona tem muito Element pra gente desbravar, tem muita coisa interessante pra gente conhecer. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, fala assim, eu quero saber mais sobre os Render Elements que tem, mais dessa dica, só pra gente fugir daquele padrãozão que é eu tenho um Element pra trocar o fundo de céu, enfim, essas coisas são mais tradicionais. Comenta aqui embaixo que eu vou trazer um monte de hack que a gente tem para melhorar a nossa imagem, o nosso workflow dentro do software sem que a gente precise mandar para o Photoshop. Como vocês já viram em vídeo anterior, se não viram, eu vou colocar um card aqui em cima, ou aqui em cima, sei, de como que a gente faz uma pós-edição com um clique só. Mas só é possível a gente fazer isso se a gente se preocupar que o nosso arquivo de saída tem que ser muito próximo do que a gente está finalizando, tá bom? É isso, gente. Então, um grande abraço. Não se deixe de se inscrever aqui. Dá um joinha, manda para seus amigos, dá um curtir e comenta. Valeu, grande abraço. Bora com o café.